Boa noite, novos vereadores, pelo presente. Hoje estão recheados de secretário, assessoria da Câmara também está presente, né? Em nome de Deus, declaro a sessão aberta e passo a palavra ao secretário da Casa e a pauta do dia. Vou ver a ata e seguindo eu a pauta. A ata da 16ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Santa Catarina de Teoria, exercício 2025. Aos 7 dias do mês de novembro de 2025, às 19 horas, no Salão Nobre da Câmara Municipal, na Rua São Paulo, número 477, sempre, os vereadores Damar Brito Rodrigues, Francisco Luiz da Silva, Ana Camila de Souza Oliveira, Ana Fessara Chimenez, Sandra Freire de Oliveira, Laís Medeiros Costa, Larissa Henrique do Nascimento Silva, sob a presidência da vereadora Ângela Maria Machado de André Matheus. Requinte pedido pedido. E constatando o Código Mental, o presidente declarou a sessão aberta, pediu ao secretário parlamentar para fazer a leitura da ata da última sessão ordinária. Ele pediu e aprovar ser assinado pelos vereadores presentes. Em seguida, foram ouvidas as aquisições e contratações realizadas pela Câmara Municipal nos primeiros 10 meses de mandato da presidente de hoje. Foram apresentados na ordem do dia o recurso ao plenário número 0 de 2025 do vereador Paíba, que trata da denominação do plenário da Câmara Municipal de Santa Catarina, que plenário vereador Marcos Antônio Costa de Brito, e o projeto de lei número 0 de 2025 da vereadora Camila, que institui o programa Rede de Cuidado, visando promover ações para mães e pais ativos de Santa Catarina e Piauí, e estabelece a Semana da Maternidade Ativa. Grande benefício, uso da palavra do país, estadual a todos os presentes. Sobre a água do Conjunto Habitacional, pediu que a base do prefeito tome providência para resolver o problema. Diz também que parece que o problema é na encarnação dobra. Tem gente que volta para a encarnação velha. Sobre o projeto de emenda da vereadora Prézia, diz que vai ser contra tudo e qualquer benefício dado aos vereadores e à classe política. Diz que esse ano já tem muitos benefícios para os vereadores, principalmente o vereador Novo Ano das Piadas. Diz da palavra a vereadora Larissa, da presidente, colega vereadores e público presente. Diz que hoje é um dia triste e lamentou a morte do Chiquinho Vaqueiro, filho do seu Cirilo, que nos deixou de forma trágica. E também lembrou do Lando, ele já está completando um mês de sua partida. Disse-se a favor do projeto de emenda e justificou seu posicionamento. Também se manifestou favorável ao requerimento do vereador Lidomar e o projeto de lei da vereadora Camila. Precisou da palavra vereador Lidomar, saudou o presidente, como vereador e o povo presente. Se solidarizou com a família do Chiquinho pelo acontecido. Precisou da palavra vereador Chico Aberto, saudou os colegas vereadores e o povo presente. Também comentou o acontecido com o Chiquinho. Disse que o projeto de emenda é para fortalecer a Câmara Municipal. Precisou da palavra vereadora Camila, saudou o presidente, colegas vereadores e o povo presente. Isso deixa a sua solidariedade à família imutável. Em seguida, explicou seu projeto de lei no 0 de 2025 e a importância do mesmo, e pediu a colaboração dos colegas vereadores. Diz que desde seu mandato anterior é sensível a esta causa, e nessa gestão teve ganhos e se dá a contratação de um neuropediatra, a fono, os cuidadores das escolas e o gestor atual tem essa empatia. Citou que o projeto que o prefeito disse que irá contratar outro profissional da psicologia, devido à demanda. Finalizou parabenizando a presidente pela sua transparência. Fiz o da vereadora Pésia, saudou a presidente do vereador do público presente. Se manifestou a favor do projeto de lei da vereadora Camila e acredita que os vereadores, e assim como o prefeito, abraçaram essa causa. Explicou ao colega que seu projeto não é um benefício, é uma lei do Supremo Tribunal Federal que viu que esse rodízio está desvalorizando os votos de quem confiava. Citou também a importância de cada um respeitar o voto do outro. Disse também ao vereador País que não acha justo colocar nas redes sociais só aquela parte que é contra. Diz a palavra a vereadora Sandra presidente do colega vereador do público presente. Agradecer a vez por mais um tempo de trabalho e também se solidarizou com a família do titular. Finalizou-se manifestando a favor dos projetos. Em seguida, foi colocado em votação o projeto de emenda do 0 de 2025 da vereadora Clécia e o projeto foi aprovado por maioria de votos, 6 votos favoráveis e um contrário, em primeira e segunda votação. Também foi colocado em votação o requerimento número 0 de 2025 do vereador Lidomar e o mesmo foi aprovado por unanimidade dos espaços presentes. Não havendo nada a declarar, a presidente declarou a sessão encerrada e agendou a próxima para o dia 28 de novembro do ano em curso. Pauta do dia. Propósito número 1. Parecer de prestação de contas. Contas de governo do município de São João da Ponteira, exercício de 2022. Autoria da Comissão de Orçamento e Finanças e Fiscalização. Projeto de lei número 12 de 2025, que abre um orçamento vigente de crédito adicional especial e da outra providência do Poder Executivo. E projeto de lei número 13 de 2025,
que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a proceder ao aumento do percentual do limite para a abertura de crédito adicional suplementar do Orçamento Geral do Município, também do Poder Executivo. Vou passar a palavra para o colega. Em seguida, o colega Clarice, a colega Renata, em seguida, Boa noite, senhoras e senhores vereadores, todos que nos acompanham nessa casa e também em casa. E vai estar nos assistindo. Primeiramente, eu vim para agradecer, senhor presidente, que nós possamos ali um momento de paz e tranquilidade de todos nós. E também não agradecer. Bom, a pauta da sessão aqui é as contas de 2022 da gestão passada, da gestão do senhor Banco. Bom, não tem como reprovar essa casa, reprovar as contas da gestão passada, porque essas mesmas contas já foram aprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado. E então, eu peço aos senhores que eles considerem o parecer dessa casa que colocou apenas trechos preliminares da decisão do TSE e desconsiderando que o próprio TSE já aprovou essas contas, foram aprovadas as contas de 2022. Então, eu peço que os senhores desconsiderem esse parecer, porque não tem como reprovar algo e contra o TSE, não é isso? Foi aprovado como ressalva, no caso. Né? Outro ponto aqui é que o Executivo pede mais um crédito adicional. Lembrando aos senhores que já foi pedido um crédito adicional esse ano e agora mais um de quase R$300 mil. Outro ponto aqui da sessão da nossa sessão de hoje é que o Executivo também, se não bastasse, né, ainda está pedindo a aprovação dessa casa para aumentar o percentual da abertura de crédito em 25%. Então, já pediu crédito, mais outro, está pedindo a autorização dessa casa para aumentar esse percentual de crédito adicional em 25%. Então, senhores, eu não sou vidente, né? Mas se eu fosse vidente, já dava para prever, né, o bom que vai ficar nas contas da prefeitura no final dessa gestão. Então, crédito adicional, créditos aqui, que vai ser pedido, inclusive, que está na ideia que foi aprovada, muitos ali não vão nem passar por essa casa, certo? Então, no mais, é só isso, no decorrer da sessão, eu peço a palavra. Boa noite a todos, boa noite ao presidente, aos colegas vereadores, boa noite a quem está aqui nos assistindo presencialmente e quem está em casa nos assistindo também. Bom, eu vou falar agora a minha manifestação sobre o julgamento das contas do ex-prefeito. Eu peço a palavra para trazer uma grave preocupação, não em defesa de posicionamento político, mas em defesa da legalidade, da moralidade administrativa e, sobretudo, da credibilidade dessa casa perante o povo de São João. Todos aqui são testemunhas de que as contas do exercício de 2022, de responsabilidade do ex-prefeito Antônio Erivan Rodrigues Fernandes, receberam parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado pela aprovação com ressalvas. Órgão técnico e especializado, cujas conclusões merecem respeito, ainda que não sejam vinculantes. Todavia, o que presenciamos ontem configura fato muito sério. Foi divulgado em grupo interno de WhatsApp desta Câmara, por servidor que ocupa o cargo de secretário da Casa, um documento apresentando como se fosse o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, com conclusão já definida pela rejeição das contas. Documento este, sem qualquer reunião prévia da comissão, sem análise conjunta, sem debate, sem votação interna e sem as assinaturas dos membros. Aí eu pergunto publicamente, que parecer é esse que já nasceu pronto antes da comissão se reunir? Quem autorizou a elaboração desse texto com resultado definido? Quem também orientou sua divulgação? A comissão, então, existe apenas para chancelar um script previamente elaborado? Bom, isso fere diretamente os princípios da imparcialidade, independência e devido processo legislativo. Transforma esta casa em mero instrumento de interesses políticos, contrariando o seu papel constitucional de guardião da legalidade e da vontade popular.
Não podemos aceitar que o parecer parlamentar seja fabricado nos bastidores, como peça teatral, com final anunciado, especialmente quando o objetivo político, e todos aqui sabem, é tornar inelegível um adversário que possui capital eleitoral. Isso não é julgamento, isso não é controle democrático, isso é manipulação. E manipulação escancarada, porque foi colocada às claras em um grupo de WhatsApp como se fosse normal, como se todos devêssemos aceitar como prática institucionalizada. Quero deixar registrado, não compactuo com qualquer tentativa de fraude procedimental. Não aceitarei que se transforme um julgamento técnico em execução política dirigida. Por isso, eu exijo que a mesa diretora esclareça oficialmente quem redigiu o documento divulgado, com qual autorização e com qual intenção. Que se respeite o parecer do Tribunal de Contas e o devido processo, evitando que esta casa incorra em vício insanável e nulidade do julgamento. O povo de São João não aceitará decisões previamente encomendadas. A justiça não convalidará irregularidades tão óbvias. E nós, vereadores, não podemos ser cúmplices do crédito desta instituição. Aqui não se trata de situação partidária, mas de ética pública e respeito às regras que juramos cumprir. Quanto às contas do exercício de 2022 do ex-prefeito Antônio Aníbal Rodrigues Fernandes, as mesmas foram reanalisadas pelo TCE e a UI, que acolheu o recurso de reconsideração e aprovou as contas com ressalvas. O índice de despesa com pessoal inicialmente informado era de 55,67%, valor que motivou a primeira reprovação. Verificou-se, contudo, que esse número decorreu de erro de cálculo do setor responsável pela apuração da receita corrente líquida. Após correção, o índice passou a ser 51,79%, ficando abaixo do limite legal, que é de 54%, previsto pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Os percentuais constitucionais de investimento em educação, saúde e Fundeb foram cumpridos, não abrindo dano ao erário. As demais inconsistências apontadas eram formais ou já sanadas, sem prejuízo financeiro, e o próprio tribunal reconheceu a correção dos dados e a inexistência de falhas graves que maculem a gestão. A manutenção da reprovação pela Câmara, diante do parecer final do TCE, que aprovou as contas com ressalvas, e da ausência de fundamentação técnica própria para parte da comissão, não encontra respaldo jurídico. Além disso, a rejeição das contas sem base técnica e após o reexame do tribunal pode ser interpretado como ato de perseguição política, configurando tratamento desigual e motivado por razões alheias à análise técnica das contas. Considerando que o índice originalmente informado, 55,67%, resultou de erro de cálculo, que o índice corrigido é 51,79% e que o limite legal é 54%, e diante do parecer final do TCE, minhas manifestações é pela aprovação das contas do ex-gestor Antônio Aníbal Rodrigues Fernandes, em respeito à legalidade, à isonomia e ao entendimento técnico da Corte de Contas. Boa noite, senhora presidente, boa noite, colegas vereadores, boa noite ao povo que se encontra aqui na casa, boa noite, meu esposo, o ex-vereador Arnaldo, sempre presente aqui comigo. Boa noite especial ao nosso vice-prefeito, senhor Antônio, seja bem-vindo. Boa noite a todos os secretários aqui presentes, em nome do Salvo, secretário de Administração, senhor Carlos Veras. Boa noite à nossa assessoria da Câmara que está aqui presente, sejam bem-vindos. E todo o público que se encontra aqui na casa e todos que nos acompanham pela live via Facebook, uma noite especial. Gostaria de começar minha fala, senhora presidente, falar a respeito do transporte escolar. Essa semana, muitas reclamações dos pais, dos alunos, a respeito do transporte escolar, transportes quebrados. Acho que todos os vereadores aqui têm conhecimento. Transporte, só hoje um ônibus fez a rota
4 rotas, apenas uma fazendo 4 rotas, porque as demais estão com problemas, né? As rodas de alta leve também estão com problemas, né? A gente faz a solicitação aqui, o apelo, né? A empresa responsável pelo transporte escolar, a gestão municipal, que a gente possa sanar esse problema, porque é triste ver os nossos alunos passar o que estão passando, né? Todo mundo sabe que a gente está num período de BR2, uma cultura muito grande, né? E eu acho que não é justo com os alunos, não é justo com os pais. E existem os pais indignados, revoltados e com razão, porque quem é pai, quem é mãe sabe, nem quer o mal do seu filho, né? Então a gente tem que se colocar no lugar deles, né? E tentar solucionar esse problema. Senhora Presidente, amigo do prefeito, a gente possa se reunir, né? A gente possa estar conversando com essa empresa, procurar uma solução o mais breve possível, porque os alunos estão pedindo socorro praticamente, né? E que seja solucionado o problema, que a partir do próximo ano, problemas que aconteceram esse ano não venham a acontecer, né? Todo mundo sabe a minha forma de cobrar, de legislar aqui nessa casa, né? Eu estou dando prazo para a gestão, prazo de 1 ano, a gente tem que dar para a gestão se organizar, né? A gente sabe que é uma gestão nova, está entrando, tudo novo, e a gente tem que ir devagar nas cobranças, né? Então, 1 ano. A gente espera que no próximo ano, problemas que aconteceram no decorrer desse ano não venham mais a acontecer, né? Que realmente seja solucionado, seja entrado nos eixos, né? É isso que a gente espera, que a gente torce, né? Por esse ano praticamente já está acabando, né? A gente praticamente não vai mais se falar, porque semana que vem já é dezembro, a gente já vai entrar de recesso, né? E os serviços municipais também, mas que no próximo ano a gente possa ter grandes melhorias, principalmente no sistema integral, né? Porque no começo da gestão, no começo do meu trabalho na Câmara, eu tive uma fala, se os novos colegas recordaram, que eu falei, né? Que estava executando integral antes de planejar, né? No meu ver, esse ano era para ter sido planejado, esse integral durante o ano todinho, para ter sido executado no próximo ano, né? Aí está acontecendo muitas coisas que não é para acontecer. Se tivesse tido planejamento estratégico, planejamento pedagógico, não estaria acontecendo muitos problemas que estão acontecendo hoje, né? Mas, enfim, vamos deixar de lado. Agora vamos para frente, né? E esperar que no próximo ano esses problemas sejam resolvidos e que a população possa usufruir, né, dos bens que o município possa estar disponibilizando. E eu gostaria só de reforçar essa questão sobre o transporte escolar, viu, senhor presidente, nós somos colegas vereadores, não é uma crítica, né? É um papel nosso de vereador de fiscalizar, de cobrar. A gente é cobrado pela população e a gente tem que cobrar aqui na casa e tentar solucionar o problema, né? E a minha segunda fala, eu gostaria de falar sobre iluminação pública. Gostaria de pedir aqui o líder do prefeito, senhora presidente, os demais secretários que estão aqui presentes, a respeito da iluminação pública da Portelinha, né? Ver o que está acontecendo, né? A Portelinha se encontra escura, tendo em vista que a população paga a taxa todo mês no seu talão e é para ter a iluminação pública, né? E a gestão tem uma pessoa responsável pelo serviço, né, que esteja verificado, ou a pessoa responsável ou a empresa, né, que verifique o que está acontecendo com a iluminação da Portelinha, que seja solucionado o problema e que seja também solucionado o problema da praça do Colégio do Estado. Já é quase 1 ano a gente fazendo essa cobrança aqui. E não seria viável nenhum outro colega vereador entrar com ação do MP para se colocar um ano por uma praça, né? Então, a gente espera que no próximo ano o prefeito já esteja com um projeto, que, segundo o que foi falado, o prefeito tem um projeto para melhorar a iluminação, melhorar os postes lá, e no próximo ano realmente esse projeto seja executado, porque a população precisa usufruir da praça, os alunos do colégio precisam usufruir, e a gente espera que seja realizado o mais breve possível. A respeito também, gostaria de pedir para o líder do prefeito, o senhor vereador Domar, que você peça para a gestão
dos meninos que trabalham nas máquinas, seja colocado 2 carradas de pissarra ali na Lagoa de Cima. Quem fez essa solicitação para mim foi o seu Chico Teodoro e a dona Francisca. Eu acho que muita gente nem conhece, né? Na curva que vai para a casa dele, parece que foi um carro deixar o material de construção lá e atorou e está inviável fazer o transporte com as motos, com os carros. E aí ele pediu esse pedido para mim, que eu levasse até o líder do prefeito e que fosse colocado, ele disse que 2 carradas de pissarra é suficiente para poder colocar e sanar o problema lá na localidade dele, viu? E gostaria aqui agora de falar, não poderia deixar de falar sobre as contas de governo de município, né? Do exercício 2022, do ex-prefeito Arivan, né, o Bongo, né? Desde já eu manifesto meu voto a favor das contas do ex-prefeito, né? Acompanhando o parecer do Tribunal de Contas do Estado, que deu o parecer pela aprovação das contas. E sou a favor porque fiz parte da gestão, né, do ex-prefeito, fui beneficiada da gestão do ex-prefeito e seria coerente da minha parte eu votar contra e chegaria a ser até covarde da minha parte se eu votasse contra o ex-prefeito. Foi uma pessoa que me ajudou durante a gestão, um grupo que me acolheu, é um grupo que esteve comigo na campanha passada, hoje sou vereadora através desse grupo, que pretendo honrar até o final do meu mandato, e não poderia deixar de votar a favor, né? Acho que cada um aqui tem seu posicionamento, tem seu voto, tem seus motivos, deve-se respeitar o voto de cada um e a opinião. Muitos podem não concordar, né, com a opinião, mas todos é obrigado a respeitar. Nós vivemos num país democrático e a democracia tem que ser prevalecida, né? E eu gostaria aqui de também falar, senhora presidente, sobre o nosso congresso, né, estadual dos vereadores, lá em Luiz Correia, muito bom, né? Um congresso de muito aprendizado, de lazer com os nossos colegas que foram. Infelizmente, a nossa colega Larissa, a nossa colega Camila não pôde estar presente por motivos superiores, mas os demais colegas estiveram. E foi muito bom o momento, né? E que próximo ano tenha mais encontro, né? Gostaria também, senhora presidente, de parabenizar você. Eu estive vendo aqui o que foi feito durante o ano na sua gestão, né? Que você continue, né, assim, que cada vez melhore, né? E quem ganha é nós, vereadores, é o povo que vem nos prestigiar, porque aqui é a casa do povo. E eu gostaria de dar os parabéns e minha fala por enquanto é só essa, senhora presidente. Se eu tiver mais alguma coisa a falar, eu peço a fala. Boa noite a todos. Então, colega, Renato, vou só lhe responder o tempo integrado. Tá, tipo assim, tem um município pior que São João das Fronteiras. Por quê? Porque o governador adequou em todos os municípios, em todos. E o que está acontecendo isso? Então, ele implantou em 2025. O orçamento que está sendo trabalhado esse ano é em 2024. Por que ele pediu aquele crédito? Por que foi? Porque não é todo prefeito que está conseguindo levar à frente, não. Por quê? Porque está trabalhando com o orçamento passado. O orçamento passado não tinha integral. Então, assim, ele está fazendo isso aí, aliás, não só ele, todos os municípios foi adequado o tempo integral. Não foi coisa de prefeito, porque se ele tivesse dito, não, vou dar para cada prefeito se adequar. Você vai trabalhar desse jeito, mas você sabendo que em 2026 eu vou implantar. Não, já foi de cara já mudando. São João não está sendo dos piores, não, em relação ao tempo integrado. E olha, a substituição, eu acho que vocês estão sabendo que ele está mandando fazer. Porque todo mundo sabe que a energia aqui sempre foi uma. Que sempre foi um. Ninguém diz que a energia aqui é boa, porque não é. Não é a gente querendo diminuir, dizer que nós somos. Não, mas sempre nossa energia queimou geladeira, queimou televisão. Isso aí aconteceu.
E outra também, aquele seu requerimento, eu nem botei em pauta, e o nosso colega, porque nós temos muita coisa, como eu falei lá em Carnaval, né? Deixa eu dizer, ó, que até no museu você comentou, estava nos parâmetros dizendo que estava ok. É só dar uma olhada. Balancete que era para chegar. Como eu passei o dia aqui hoje, balancete que era para chegar em 12 de dezembro, chegou já hoje. Então, assim, se algum vereador quiser olhar a educação, de saúde, administração, já está na casa. E o que vai fazer entregar, ele disse que até o dia 15 ele pediu tudo. Que ele tem um prazo até o dia 2 de janeiro para entregar. Mas como assim? Assim nós estamos correndo por que tempo? Porque nós estamos no final do ano. Final do ano é recesso, é tudo. Passa para o colega e não há. Boa noite, senhora presidente. Boa noite aos colegas vereadores. Boa noite especial aqui para o nosso vice-prefeito aí, Carniaçada. Em nome do Carniaçada aí, então, boa noite a todos os populares que aqui se encontram presentes. Então, boa noite especial aqui para o Igor, ali, nosso assessor da Câmara, com a sua esposa Bruna Galeno. Quero lhe dizer que a Carniaçada aqui é muito bom de ver aqui comigo hoje aqui, cheio de saúde desse jeito aí. Estou feliz de lhe ver aqui. Eu quero dizer a todos os novos colegas aqui, vereadores e vereadoras, que eu, como líder do prefeito, sempre levar demanda. Se alguém imaginar aí que pode passar alguma coisa que eu não falo com ele, eu falo. As demandas que são repassadas aqui, falando como líder do prefeito, eu sempre levo até ele. Sempre são repassadas as coisas, eu faço a anotaçãozinha aqui e depois eu falo com ele. Aí a minha parte de repassar eu estou fazendo. Aí se algumas coisas não são concluídas, mas a minha parte como líder do prefeito eu levo, né? Desavisado não. Em relação à iluminação pública, a questão da praça lá, já falei com ele por várias vezes, ele está adequando um sistema lá para fazer uma repaginação toda, para trocar aqueles postos. Realmente aqueles postos, como você vê, estão muito molentos, muito altos, são uma coisinha fraquinha aqueles postos. Então o que ele me repassou foi isso, estou falando que ele me repassou, que está adequando um sistema para fazer uma coisa bem mais ampla e que é uma coisa de um custo-benefício não tão baixo, tem que passar pelo procedimento de licitação, essas coisas. Sei que já está como a nova colega Renato falou, está com tempo, mas nós começamos a falar desse assunto, agora não está com muito tempo. Nós estamos 11 meses de administração, mas esse assunto referente à iluminação da praça ali do Colégio do Estado, a gente começou a debater aqui, agora é recente, está um pouco tempo. Mas eu acredito que ele está buscando um jeito de solucionar o problema. E em relação às contas do ex-gestor aí, eu não vou nem comentar, porque se eu fosse comentar seria um comentário bem grande, assim, eu prefiro ficar em silêncio e fazer o que a minha consciência manda. Então eu vou deixar a oportunidade para os outros colegas vereadores falar, enquanto a minha palavra é essa, no decorrer da sessão me tocar a fala, eu voltarei a falar novamente. Muito obrigado. Boa noite a todos, boa noite, meus colegas, boa noite, presidente, boa noite, Carniaçada, nosso vice-prefeito aqui presente, e boa noite às secretárias que estão tudo presentes aqui, secretário, e o advogado, assessor da Câmara, e a todos vocês, uma boa noite. E o que eu quero falar é assim, sobre o transporte escolar, tem toda a razão, essa parte, mas o que eu vejo é o seguinte, o que a gente quer é melhorar o transporte escolar. Está acontecendo esse problema de quebrar, mas a gente conversa e está tentando resolver, para resolver o problema. Mas tem toda a razão, que a população não pode, e os nossos alunos não podem sofrer esse dano, mas a gente está correndo atrás, conversa com o prefeito está ciente, está resolvendo o problema do transporte escolar. A gente sabe que sempre teve esse problema, principalmente nas nossas estradas, né? Você sabe que sempre teve esse problema, sempre teve, que não adianta eu citar, mas sempre teve esse problema de transporte, né? E eu tenho certeza que o que a gente quer é que melhore essa situação e vai melhorar. Eu tenho certeza disso, que a gente vai correr atrás, o prefeito vai correr atrás e vai melhorar. E minhas palavras hoje é pouco sobre as contas do prefeito. Quem tiver alguma dúvida, é só ler o critério que tem aqui.
E a Câmara fornece todos os documentos por caminho. Fica aqui o critério, e não vou extensar minha palavra, não. Minha palavra é pouca, e vamos aguardar depois da sessão. Boa noite, novo presidente. Boa noite, novos colegas vereadores. Boa noite, quem está aqui nos acompanhando. Boa noite, quem está nos acompanhando em casa. Bom, hoje a pauta da sessão mais 2 pontos, né? Irei focar aqui que quando analisamos as contas da gestão, nós não estamos analisando a pessoa, e sim como foi utilizado o dinheiro público, né? E antes de chegar a essa casa, essas contas, ela é analisada por órgãos especializados, né? Recebemos o parecer, todos os vereadores têm o conhecimento desse parecer, que são os órgãos fiscalizadores do órgão do Ministério Público de Contas e o Tribunal de Contas do Piauí, né, que são os órgãos responsáveis por analisar essas contas. Então, são eles que analisam, veem onde o dinheiro foi utilizado, o que foi correto, o que não está correto, né? E quando não está correto, ele sinaliza ao município, né? Ele alerta ao município, ele notifica, isso daqui está errado, eles dão um prazo para os reajustes e cabe ao gestor se adequar dentro das regras, né? E assim, nós, comissão técnica de Constituição e Financiamento, que é composta por mim, pelo vereador Francisco Chico Padé, pela vereadora Sandra, nós nos reunimos, uma vez informalmente aqui depois da reunião, outra vez formalmente, dia 4, e dia 6 nos reunimos novamente, né? Todo mundo aqui é conhecedor que nós, vereadores, não sabemos de termos técnicos, né? Então, assim, nós tivemos um pouquinho de trabalho de entender, né? Mas embasados todos dentro do parecer, né, que foi do Ministério Público e do Tribunal de Contas, nós fizemos esse parecer, deu trabalho, inclusive solicitamos ajuda ao jurídico da Câmara em relação a termos técnicos, porque a gente realmente não entende, né? Eu não entendo e não sei se vocês, novos vereadores, entendem, mas a gente foi se ajudando, né? E, assim, em relação, colega vereadora Larissa, só em relação à questão do parecer que foi colocado no grupo do WhatsApp. Eu entendo que o nosso grupo de WhatsApp, ele é uma ferramenta de trabalho para a gente, porque é lá que a gente se comunica, né, diariamente. E até mesmo onde é repassado todas as pautas das sessões. A gente já tem um conhecimento prévio que vai ser colocado em sessão, como é repassado os projetos de leis, como é repassado os requerimentos, os ofícios, enfim. Se há um vazamento dessas informações, aí eu acho que já é falta de ética da pessoa, né, que vazou essa informação. Porque aí é um grupo, como repito aqui, é um grupo de trabalho, né, pelo menos no meu ver, e acredito que cada um tem a sua ética ali dentro, né? Só mencionando que, voltando, né, quanto à questão do parecer. E esse parecer nós fizemos embasados principalmente no parecer técnico, né? E eu acho que a gente deve se embasar realmente em órgãos especializados, né? Com orientação técnica realmente desses órgãos. Então, assim,
eu, diante dessa orientação técnica, né, meu voto vai ser contra as contas de 2022, levando em consideração alguns dos ex-novos vereadores relataram que foi aprovado pelo TCE com ressalvas. Mas o ressalvas, ele significa que tem um alerta aí. Né? Então, acredito eu que se tem um alerta é porque exige mais análise nossa. Então, por isso, o parecer ele foi analisado e reprovado diante a comissão. Né? Então, no mais, as palavras são só essas. Se precisar no decorrer, eu solicito novamente. Boa noite ao presidente dessa casa, boa noite aos novos colegas vereadores, aos que aqui se encontram e aos que nos acompanham nas redes sociais. Agradecer aqui a presença do vice-prefeito, Canhaçada, meu saudoso pai, muito feliz de estar nessa casa. E é sempre bom ter o executivo aqui acompanhando os trabalhos da casa. Ao meu grande amigo Carlos Veras, a senhora, aos demais aqui na casa. Sobre a minha posição da votação de hoje, meu voto é técnico, ele é responsável e ele é baseado na transparência no que eu acho melhor para a nossa cidade. E minhas palavras são essas, se eu precisar novamente, eu peço a fala. Boa noite, novamente, colega presidente, os demais vereadores. Agradecer a Deus por mais um trabalho nesta casa. Agradecer a presença do vereador Arnaldo, os secretários que estão aqui presentes, o vice-prefeito Canhaçada e todos os que estão aqui presentes e as pessoas que estão assistindo através das redes sociais. O meu voto sobre... Eu quero reforçar aqui as palavras da nobre colega vereadora Renata, a questão do transporte solar. Realmente tem que melhorar, no próximo ano, se Deus quiser, vai ter melhoras, espero, né? E falar também das contas. E eu vejo aqui, quando fala das... Foi aprovado, sim, mas com as ressalvas, né? E fala das metas que não foram cumpridas, né? Das contas encerradas no vermelho. Também fala do aumento do salário do prefeito, fora do prazo. E são demais itens que estão citados aqui nesse parecer aqui. Estão aqui com os demais vereadores, qualquer dúvida pode procurar para ver as situações citadas e realmente deixou a desejar, deixou a cumprir. E no decorrer da sessão, se eu precisar, eu peço a fala. Vou botar o secretário da casa para botar os projetos. Aí quem for contra, pode dizer sim ou não, e a critério de cada um. Vai dizendo, uma pessoa dizendo, sou contra, sou a favor. Então, primeiro em votação é o parecer e prestação de conta do governo do município de São João de Piauí do exercício de 2022, que autoria da Comissão de Orçamento, Finanças e Fiscalização. Então, quem for a favor do parecer da Comissão de Orçamento, Finanças e Fiscalização, está se manifestando pela reprovação das contas do exercício financeiro do ano de 2022, permaneça sentado. Quem for contra, se levante, por favor. Não, deixa eu dizer. Quem for a favor, permaneça sentado. Quem for contra, se levante. Parecer da Câmara. Da Câmara. Aí você pode dizer, você pode dizer sim, a Larissa pode dizer sim ou não. Vem assim. Pode dizer, pode falar. Pode dizer sim ou não. Sou contra o parecer da Câmara. A favor das contas. Outro colega. Eu sou contra o parecer da Câmara. Outro parecer, presidente. Nobre colega. A favor. Eu vou te levantar aqui, o outro colega vai assumir meu lugar.
A favor. Ao colega Camilo, ao colega Clécio e ao colega Sandro. A favor do parecer da Câmara. Então, o parecer da Câmara foi aprovado, né? O parecer da Comissão de Orçamento nesta fiscalização foi aprovado em primeira votação. Então, novamente agora, segunda votação. Vereador Clécio, a favor ou contra? O parecer da Contra o parecer da Câmara. Larissa. Eu sou contra o parecer da Câmara. Renato. Contra o parecer da Câmara. Redomar. A favor. Colega Batéria, A favor. ao colega Camila, ao colega Clécio A favor. e ao colega Sandro. A favor. Então, o parecer da Comissão de Orçamento, Finanças e Fiscalização, né, sobre as contas do exercício financeiro do município da Fronteira, em frente ao ano de 2022, o parecer foi aprovado. Lembrando que o parecer foi pela reprovação das contas. Agora, vai em votação o projeto de lei número 12 de 2025 do Poder Executivo, que abre o orçamento vigente, crédito adicional especial e dá outras providências. Então, quem for a favor, permanecer sentado, e quem for contra, se levanta. Quem for contra, pode se levantar. Quem for a favor, permanece sentado. Eu posso justificar? Depois da sua fala, deixa primeira e segunda votação. O projeto foi aprovado. Primeira votação. Primeira votação, Então, pode mesmo votar a segunda. quem for a favor, permaneça sentado, e quem for contra, se levanta. O projeto foi aprovado. Agora vamos ao segundo. Depois eu dou a fala para cada um. Viu? Agora vem em votação o projeto de lei número 13 de 2025, também do Poder Executivo, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a proceder ao aumento do percentual limite para a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento geral do município. Então, quem for a favor, Quem for a favor, permanece sentado. Quem for contra, pode se levantar. O projeto foi aprovado. Uma coisa aqui, Tom. Segunda votação. então, novamente, o projeto de lei número 13 de 2025 vai para a segunda votação. Quem for a favor, permanece sentado. Quem Quem for for contra, se contra, levante. O projeto foi aprovado. Quem quiser, alguém quer fazer algum comentário? Não, colega. Depois eu falo para ela. Está, pois, mas com você não pode. Eu venho justificar meu voto contrário ao projeto de lei número 012 de 2025, que propõe a abertura de crédito adicional especial ao orçamento vigente. Por relevância da proposta no papel, não posso ignorar a ausência de documentos técnicos que promovem sua real necessidade. O projeto não apresenta planilhas orçamentárias, tampouco uma demonstração de execução. Sem esses dados, não há como validar o valor solicitado, nem garantir que será aplicado com responsabilidade e eficácia. Além disso, é importante destacar que o programa em tempo integral, ao qual se vincula parte desta verba, não está funcionando como deveria. Temos relatos de alunos desassistidos, mães angustiadas e professores sobrecarregados. Essa situação poderia ter sido evitada com mais planejamento, escutativa e empatia por parte da gestão. Infelizmente, o que se percebe é uma priorização da captação de recursos sem o devido cuidado com a estrutura necessária para a sua execução. Por essas razões, e em respeito à transparência, à responsabilidade fiscal e ao compromisso com a educação de qualidade, eu voto contra o projeto, até que sejam apresentados os fundamentos técnicos e operacionais que justifiquem sua aprovação. Em relação ao projeto 013, eu também quero registrar e explicar as razões do... Bom, eu enviei um requerimento à Câmara, só que não foi colocado em pauta, então eu quero registrar as razões do requerimento, que trata da solicitação de informação ao Poder Executivo sobre o projeto de lei número 03 de 2025, o qual pretende autorizar a suplementação de até 25% do orçamento municipal, o qual não foi colocado em pauta, o meu requerimento, no caso. Mas deve ser esclarecido que a proposta, como está, carece dos elementos mínimos exigidos pela legislação orçamentária. Não há indicação das dotações a serem reforçadas, nem justificativa técnica para o percentual solicitado, tampouco a origem dos recursos. Isso contraria frontalmente os princípios da legalidade, da transparência e da responsabilidade fiscal,
previstos na Constituição Federal e na Lei nº 4.320/64. Além disso, 2 fatores agravam a situação. Primeiro, o Tribunal de Contas do Estado do Piauí apontou que o município ultrapassou o limite legal de despesas com o pessoal, chegando a cerca de 62%. Segundo os balancetes mensais, não estão sendo enviados a esta casa e o portal da transparência está desatualizado, o que impede o acompanhamento da execução financeira. Diante disso, é tecnicamente inviável deliberarmos sobre esse projeto sem as informações necessárias. Votar o mérito nessas condições representa um risco fiscal e compromete o papel de controle externo que esta Câmara tem o dever de exercer. Então, o meu posicionamento é sobre a falta dos pontos que precisa ser justificado. E eu requeri, na verdade, se meu requerimento tivesse sido posto na casa, requero também a suspensão da tramitação sobre o projeto de lei, até que o Executivo encaminhe a execução orçamentária atualizada, a identificação das dotações insuficientes, a justificativa técnica do percentual solicitado, a origem dos recursos, os balancetes pendentes e a atualização do portal da transparência. Como o projeto já foi aprovado, eu gostaria, mesmo assim, que, se possível, enviasse para a gente esses pedidos. Meu colega, fui eu que não votei, se me permite, vou ser bem sincera. Porque tem 3 itens aí que está fora, que você fez um comentário e não existe. Você pode vir no balancete. E a transparência está ok. E tem outro item que eu não vou dizer qual é, mas o outro também está ok, não vou dizer, fui eu mesmo. Então, assim, aí você também poderia olhar, se eu tivesse mandado meu privado, eu teria dito para você olhar no artigo 128, inciso 9, aí você ia receber a resposta que você está precisando. Passa a palavra para o colega Clair. Bom, mesmo aprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado, a Câmara de Vereadores de São da Fronteira reprova as contas do ano de 2022 do ex-prefeito, o senhor Arivan. É uma perseguição política, né? É o que está aparecendo, né? Já que foi aprovado pelo Tribunal de Contas, mesmo assim a Câmara reprova. Então, senhores, eu falo com toda clareza, essa gestão não tem moral suficiente para falar de nenhuma outra, diante de várias irregularidades. Uma delas é o gasto excessivo do pessoal, o mesmo motivo que resultou em que os senhores reprovassem contra o ex-prefeito, vocês estão sendo coniventes mas com a atual gestão. Então não faz sentido, não é isso? Então eu falo com toda clareza, diante de vários problemas do município, gasto excessivo, eu falo, mais uma vez eu falo com toda clareza, essa gestão não tem moral suficiente para falar de nenhuma outra. Certo? Em relação aqui à fala da senhora presidente, a respeito aí das outras cidades que são piores do que a gente. Então a gente vai se gloriar porque as outras são piores do que a gente? Então tem muitos problemas aí para ser resolvido. Ah, porque a cidade está pior do que nós, não vamos se acomodar. Não. Se as outras cidades têm problemas, que elas se virem para resolver. Nós temos que resolver a nossa aqui. E são muitos problemas que tem para ser resolvidos. Certo? Eu dei um exemplo. Certo. Não, assim, o que eu quero dizer para os senhores é que não devemos nos gloriar porque as outras são piores do que nós. Porque aqui tem muito problema para ser resolvido. Outra questão aqui é sobre a iluminação pública da praça. Eu trabalho na subestação da Chance, eu fiz um posto ali, vários caíram desse mesmo posto. A gestão, né, quer fazer mais uma licitação para mudar o que está lá feito na lugar, né? Mas aquela praça ali, aquela praça está horrível. Não está precisando. Vamos dizer que aquela ali parece que foi feita a facão. Senhora presidente, está precisando que o gestor, pelo menos olhar como é que está a situação, mas pelo menos estou falando. Tem vários, então já tem vários dias que está para ser resolvido isso. A respeito de mais uma fala aqui do líder do prefeito, que está levando a demanda, tem várias demandas que vai ser feita. Eu quero lembrar aqui o senhor aqui, que a peça do requerimento ali, para fazer uma lombada ali, inclusive ali próximo ao comércio do Joaquim ali, e a coisa de hora em quando a gente está vendo situação lá de perigo, então com as providências, rapaz, eu vou acabar e eu vou lá e fazer. Roberto, Joaquim, já está aqui, muito tempo que esse requerimento está precisando ser feito. Então são coisas tão simples que precisam ser feitas,
que tem você está entendendo? E com relação aqui, eu quero só questionar aqui também a questão do líder do prefeito. Eu tive dentro do regimento dessa casa, que o líder do prefeito tem por finalidade também de explicar os projetos aqui do executivo. Então, assim, quando o executivo mandar, de repente, um projeto desse aqui, um crédito desse aqui, assim, que seria bom que o líder do prefeito explicasse por uma conta, até para esclarecer alguns números, certo? E só reforçando mais uma vez, essa questão não tem moral suficiente, diante de tantos problemas, para falar de nenhuma outra que passou por aqui. Boa noite. Boa noite a todos, e a sessão está encerrada, e a próxima é dia 5 de dezembro. Boa noite a todos.